cristianismo afirma a exclusividade absoluta da salvação. Isso significa que há somente um caminho para ser salvo. E todos os que não passam por ele estão excluídos. O caminho para Deus é o céu e não é largo. Trata-se de uma passagem estreita. De fato, ele é tão estreito que há apenas uma forma de ser salvo. E quem não trilha esse caminho dirige-se à condenação ou ao tormento consciente e sem fim no inferno. A Bíblia não demonstra nenhum tipo de respeito em relação a todas as religiões não cristãs. Ela considera todas as religiões falsas, inspiradas por demônios e inventadas por homens. Isso é evidente em várias seções da Bíblia, tais como os 10 mandamentos. Confira em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Confira também em 1 Reis capítulo 18, do versículo 20 ao 46, sobre a confrontação entre Elias e os profetas de Baal. Todos os cristãos serão levados ao céu, e todos os não cristãos sofrerão tormento consciente e sem fim no inferno. Como Pedro declarou em Atos capítulo 4, do versículo 8 ao 12, confira o texto. Há autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam que os senhores e todos os povos de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem aí está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Leiamos agora o texto de João capítulo 10, versículo 1 ao 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugiram dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Jesus então afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Havia 2 tipos de apriscos. Nas vilas e aldeias havia apriscos públicos, onde todos os rebanhos da vila eram obrigados quando retornavam para casa à noite. Esses apriscos eram protegidos por uma porta forte, da qual somente o guardião tinha a chave. Leia no versículo 3. O porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Havia um segundo tipo de aprisco. Nas estações mais quentes, um pastor podia levar as suas ovelhas para as colinas e não a retornar à noite. Nessas ocasiões, as ovelhas eram reunidas em um espaço aberto com um muro à volta. Cada aprisco contava com uma abertura pela qual as ovelhas podiam entrar e sair. Não havia portão ou porta. À noite, o pastor deitaria transversalmente na abertura,
e nenhuma ovelha poderia entrar ou sair, a não ser passando por cima do seu corpo. Assim, o pastor era literalmente a porta. Nos versículos 7 a 9, Jesus declarou: Eu sou a porta das ovelhas, e quem entra por mim será salvo. Correspondente a isso, ele disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim, Jesus excluiu as demais opções de salvação. Não há outro caminho para Deus a parte de Jesus. E todos os chamados caminhos para a salvação são falsos e conduzem à condenação. Quem não segue Jesus Cristo rejeita a salvação. E quem segue outras pessoas na esperança de serem salvos não é a ovelha de Deus. Não pertence a Deus e não será salvo. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 14, Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Se você pertence a Deus, então conhecerá Jesus Cristo e o seguirá como sua ovelha. Jesus Cristo e o seguirá como sua ovelha. Algumas pessoas perguntam: não há muitos caminhos para Deus? A resposta de Deus é: não. Há somente um caminho para Deus e a salvação. Jesus não é apenas a porta do aprisco, ele também se autodenomina bom pastor. Ele disse em João capítulo 10, versículo 11, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E no versículo 14, ele declarou: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E Jesus afirmou no versículo 9, Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Para os hebreus, a capacidade de entrar e sair sem problemas implica paz e segurança na vida. Encontramos essa ideia várias vezes no Antigo Testamento. Por exemplo, leia em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1, 2 e 6. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor seu Deus. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Então, está escrito em Números capítulo 27, do versículo 15 ao 18. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de tua vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e põe as mãos. Moisés estava para morrer, e ele pediu a Deus por um sucessor. De fato, ele orou: conceda a Israel um novo líder. Ele dará paz, segurança e estrutura, ordem e vitória. Ele pediu por um líder que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar. Então, nos voltamos para o Salmo 121, para a ilustração final. O Senhor os protegerá de todo mal, protegerá sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Confira no versículo 7 e 8. Se a proteção de Deus estiver com você, você será capaz de entrar e sair em paz, sem encontrar problemas ou ser molestado. Por sermos cristãos, Jesus é a nossa porta e nosso pastor, de modo que podemos entrar e sair e encontrar pastagem. Confia no versículo 9. Ele nos traz não só salvação do pecado, mas também paz, estabilidade, segurança e poder. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu
Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. João capítulo 10, versículo 10. Embora muitos cristãos tenham recebido salvação pela fé em Jesus Cristo, muitos deles ainda não têm paz. Precisam entender que Jesus é tanto a porta da salvação como o pastor do rebanho. Podemos confiar nele, ser conduzidos por ele e descansar nele. Ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30, Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitos cristãos não têm descanso, antes encontram-se com uma alma muito perturbada. Com frequência, carregam um fardo de temor e culpa. Precisam ver Jesus como seu bom pastor. Como Pedro disse em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Embora ele seja o bom pastor, Jesus também escolheu certos cristãos para a supervisão de seu rebanho. Ministros são como pastores que supervisionam as ovelhas pertencentes a Jesus Cristo. Assim, Jesus é o supremo pastor. Confira em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E os ministros cristãos servem a ele para guardar o povo. Em Atos capítulo 20, do versículo 28 ao 32, Paulo disse o seguinte: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu sangue precioso. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão do meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. A próxima passagem sobre a exclusividade encontra-se em Mateus capítulo 7, do versículo 13 e 14. Jesus diz: Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui há 2 portas e 2 entradas representando os caminhos para a salvação e a destruição. A porta larga é o caminho amplo que conduz à perdição, mas a porta estreita é o caminho apertado que conduz à vida. Quem afirma a doutrina bíblica do exclusivismo é muitas vezes acusado de intolerância. Contudo, o próprio Jesus foi extremamente intolerante e exclusivista no que diz respeito à salvação. Ele afirmou existir apenas um caminho para a salvação e que a questão não está sujeita ao debate ou revisão. Nossa sociedade exalta a tolerância, ou seja, a mente aberta, como virtude, e isso significa apenas o desconhecimento, isto é, trata-se da admissão da ignorância. O efeito, a tolerância, aparentemente vigora enquanto se a ignorância é hesitante. Não tenho mente aberta no que diz respeito ao cálculo de que 2 mais 2 é igual a 4. Não tenho mente aberta sobre o fato de eu possuir 2 mãos e 2 pés. Não tento encontrar a verdade sobre isso. Já conheço a verdade, portanto, nenhum cristão deve ter a mente aberta, ou seja, ser tolerante, sobre o fato de Jesus Cristo ser o único caminho para a salvação. Já sabemos que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Muitas vezes, a mente aberta, ou seja, tolerância, nada mais é que ignorância intelectual e covardia moral. A salvação é exclusiva. Há apenas um caminho para a salvação. No entanto, o caminho para a destruição é amplo.
no que diz respeito à salvação, ter a mente aberta para qualquer outra fonte, diferente da fé bíblica verdadeira, é algo tolo e perigoso. É satânico e maligno. Muitas pessoas alegam que a iluminação conduz à tolerância. Quanto mais iluminado for, mais abertamente se tornará. Mas estão errados. A verdadeira iluminação conduzirá de um modo inevitável à estreiteza da mente. Quanto mais próximo da verdade estiver, mais opções serão eliminadas. Do que concerne a salvação, ao chegar à verdade, todos os caminhos falsos para a salvação terão sido excluídos, e Jesus Cristo será o único remanescente. De qualquer forma, qual a necessidade de mais um caminho para a salvação? Podemos realmente dizer a Deus: quero ser salvo e estar contigo no céu para sempre, mas só de acordo com os meus termos? Tolo! Muitas pessoas insistem na existência de outros caminhos para a salvação, quando Deus providenciou apenas um. Com essa atitude, alguém se surpreenderá com a condenação delas ao tormento consciente, extremo e sem fim no inferno.